Calma, calma, calma. Logo vão pensar que eu estou querendo fazer média com o pessoal do Twitter. Piadinha à parte, hoje falaremos do Red Star OS, o sistema operacional mais democrático que você vai ver na vida. E antes de partir para o conteúdo, já se inscreva no canal se não é inscrito, dá uma olhadinha na descrição que tem o meu servidor do Discord e também já deixa o seu like. Com os recados dados, vamos para o conteúdo. O Red Star OS é uma distribuição Linux da Coreia do Norte, que começou a ser desenvolvida em 1998. E para quem não manja de Linux, distribuições são sistemas operacionais baseados no kernel Linux. Caso você entenda de programação e tenha uma equipe qualificada, você pode criar a sua própria distribuição com os programas que você desejar. Você terá liberdade para montar sistemas de uma empresa ou até mesmo para o uso doméstico. Tudo vai depender da sua necessidade. E dito tudo isso, acho que já podemos pensar em quais necessidades um sistema norte-coreano precisaria atender, né? Mas antes de falar da distro em si, precisamos falar sobre os sistemas que eles utilizavam antes do Red Star ser criado, que eram o Windows modificado para ter o idioma local e ferramentas completamente democráticas, se é que você me entende. E quando eles não usavam Windows, eles utilizavam Red Hat Linux, que foi descontinuado em 2004. Não confunda com o Red Hat Enterprise Linux, que esse sim ainda existe, mas é para outra finalidade. Falando sobre o desenvolvimento, ele começou em 1998 e demorou bastante para sair a sua primeira versão para o público. Beleza, mas quanto tempo levou isso? 10 anos. Sim, a primeira versão saiu apenas em 2008. Como não dá para encontrar informações mais detalhadas do desenvolvimento por motivos de Coreia do Norte, então podemos especular duas coisas. A primeira delas é que a equipe era muito pequena e não era tão capacitada, já que devido à realidade de lá, onde basicamente só a capital Pyongyang é uma cidade desenvolvida e o governo controla cada micro detalhe da nação, não poderia ser qualquer um que estivesse apto para desenvolver esse sistema. A outra é que o governo queria que o máximo de ferramentas fossem criadas para priorizar a segurança dos arquivos dos computadores da melhor maneira possível. E os grandes destaques dessa primeira versão é a sua mistura visual de elementos entre o Windows XP e 7, o seu explorador de arquivos, que sim, era uma grande inovação segundo as palavras do governo, e também a sua suíte Office, que era chamada Yuri, e a ferramenta principal de todos, que é o navegador Nayanara, que mais tarde iremos falar sobre ele. No ano seguinte, lançou a versão 2.0, que para mim teve um downgrade no visual, pois parece uma interface genérica do KDE, além de usar o tema branco que me dá dor de cabeça só de olhar. No geral, não teve tantas mudanças assim, então vamos avançar mais um pouquinho no tempo para falar da versão 3.0. Essa versão saiu em 2012 e é considerada a última versão, e já irei explicar isso. Agora o sistema tem suporte para IPv4 e IPv6, o que seria uma coisa até que normal, pois possibilitaria com que conexões modernas fossem realizadas. Mas a grande adição mesmo foi o antivírus, que remove qualquer coisa que qualquer coisa maliciosa que pode danificar o seu computador, como sei lá, a bandeira dos Estados Unidos. Mas falando sério, a categoria correta desse antivírus, com algumas aspas, seria de spyware, onde spy vem do termo espião e ware de software. Em outras palavras, é um programa que é desenvolvido para monitorar o usuário. Esses programas podem te monitorar de várias formas, como tirar prints a cada tempo determinado, capturar tudo que você digita, o que chamamos de keylogger, e até na pior das hipóteses, as câmeras ou o seu microfone podem estar sendo gravadas sem o seu consentimento. E antes que você fique surpreso ou surpresa, isso daí não é exclusividade da Coreia do Norte, tá? Também tinha uma nova suíte Office, chamada Sogyuang Office, que era uma versão modificada do OpenOffice da Apache. Outra característica dessa distribuição é que você não consegue utilizar o usuário root por padrão. Sim, não tem como usar ele sem alterar alguma coisa no terminal. Quem usa Linux, ou já usou alguma vez, temos o nosso usuário, que pode ter permissões de administrador ou só algumas permissões específicas. E também temos o usuário root, que faz tudo o que você desejar, incluindo destruir o sistema. Outra curiosidade é que todos os computadores que tinham esse sistema instalado tinham uma serial que você precisava preencher na hora de instalar, ou esse serial já estava no HD. E não, você não compra esse sistema como se compra um Windows, é mais para saber qual versão está instalada em qual computador para fins de controle mesmo. Em 2016, um grupo de hackers descobriram uma vulnerabilidade no Red Star, onde qualquer um poderia ter acesso total ao computador, mas para surpresa de 0 pessoas, não teve muitas informações além disso, e já imaginamos o motivo. Em 2019, o governo lançou, com algumas aspas, a versão 4.0 do Red Star, mas ninguém viu essa versão. Agora, se isso é uma maneira de dizer para o mundo que corrigiram as falhas de segurança, ou se o sistema realmente existe, é algo que nem Deus sabe. Mas você se lembra do Nayanara que falei anteriormente? Vamos falar dele agora. O Nayanara é um navegador que foi desenvolvido em cima de uma versão do Firefox durante as primeiras versões do Red Star OS.
OS. E antes que alguém fale de plágio, o Firefox tem o seu código aberto e a sua licença permite com que você crie algo novo a partir da base já existente, então segue o jogo. O grupo que desenvolveu esse navegador foi a Korea Computer Center, ou KCC, que de forma simples é o departamento de TI do governo norte-coreano. O que diferencia esse navegador de todos os outros que utilizamos é que ele é projetado para navegar na Kwangmyong, que é uma Walled Garden que irei explicar o que é isso. Walled Garden, que traduzindo de forma crua é jardim murado, mas eu prefiro chamar de muralha para facilitar as coisas. É basicamente uma rede interna gigante, onde um administrador pode controlar todas as informações que passam por ali. E quando digo todas, é realmente todas. Independente se é um computador, celular ou uma geladeira conectada, o administrador sabe de tudo. E no nosso mundo de meros mortais, temos o que chamamos de intranet, onde várias empresas configuram ela para evitar com que os funcionários entrem em redes sociais ou naquele site de gente bacana, se é que você me entende. Mas chega de teoria, vamos explorar o Redstar agora. Para testar o sistema, eu precisei instalar ele em uma máquina virtual. E já vou adiantar que você não deve fazer isso em casa, sem o conhecimento necessário. Até porque é bem difícil achar uma imagem ISO funcional dessa distribuição, ou que não tenha nenhum tipo de malware embutido. E não tô falando de algum programa norte-coreano, e sim de algum hacker que resolveu colocar um vírus ali para fazer sabe-se lá o que. Então os testes realizados estão sendo feitos com toda a segurança necessária. Afinal de contas, a distribuição por si só já tem ferramentas de espionagem, então seria muita burrice da minha parte deixar a internet aberta na máquina virtual. E agora falando do sistema em si, temos a tela principal, que é isso mesmo, não temos nenhum ícone como vemos na maioria dos sistemas, com exceção na parte de baixo, que temos alguns ícones de forma semelhante como é nos Macs. E para a surpresa de 0 pessoas, o sistema é totalmente em coreano. Eu não entendo bolhufas do que está escrito ali, então tive que dar uma explorada antes para poder fazer esse vídeo. E na parte de cima, temos o menu de forma bem parecida como é na interface GNOME, onde podemos criar pastas, abrir alguns utilitários e coisas desse tipo. Na parte de baixo, temos alguns itens como o menu iniciar, que tem um ícone de uma pasta, o Naenara, o reprodutor de vídeos, calendário, contatos, leitor de PDF, calculadora, configurações e aplicativos, que não aparece na primeira vez que você inicia ele, e também a lixeira. E bem, para explorar o sistema por completo, vamos para o menu iniciar e vamos abrir esse explorador de arquivos. Sim, ele é duas coisas em uma, mas para acessar todas as aplicações devemos ir por aqui. E vamos começar por esse daqui que é não faço a menor ideia. Ele é um programa que permite você criar músicas. Sim, um FL Studio da Coreia do Norte. Ele é bem simplesinho, mas trava bastante, como o sistema como um todo. E olha que deixei recursos generosos para ele funcionar de forma tranquila. Agora vamos dar uma olhada nessa espécie de Outlook, onde podemos escrever um e-mail para alguém. E ele não tem nada demais, é só um programa para enviar e-mail sem a parte de configurações avançadas, como um Thunderbird da vida, pois isso dificultaria a leitura do conteúdo, se é que você me entende. Aqui temos o explorador de fontes e vamos ver o que tem aqui. Temos fontes da Microsoft aqui, logo de uma empresa que é um dos símbolos do capitalismo atual. Interessante. Mas tirando isso, não tem nada de interessante para ver. Agora vamos explorar a suíte Office para ver o que tem de diferente por aqui. E aqui vemos que tem um editor de textos, planilhas, apresentações e até um programa para você fazer contas matemáticas. Algo que achei interessante é que você pode trocar de aplicativo caso perceba que abriu o programa errado. Para isso, basta clicar no ícone do programa e selecionar... temos um novo problema aqui. Bem, pra gente vai ser uma tentativa e erro, então vou clicar em qualquer um só para demonstrar mesmo, pois eu não faço a menor ideia do que está escrito. O programa será aberto em uma nova janela, então você precisará fechar o programa antigo que você abriu errado, para o computador não ir de vasco, pois o sistema novamente é muito mal otimizado. E só a título de curiosidade, nesse mesmo menu de escolha de programas, também tem a opção de abrir novamente o programa errado, então tem a possibilidade de você abrir o editor de planilhas 2 vezes e o sistema ficar completamente travado. Passando por mais uma ferramenta, temos o editor de texto simples, ou bloco de notas como normalmente conhecemos. E diferente de qualquer editor minimamente decente, não podemos editar nada aqui. Não tem como mudar a fonte, ativar a quebra automática de linha, que até tem, mas vai depender bastante do tamanho da janela, e o que pode gerar grandes surpresinhas caso queira copiar o texto daqui para colar em outro lugar. Não tenho muito o que falar, é um bloco de notas só que piorado. Vamos para o calendário agora, onde podemos ver que a data está esquisita aqui embaixo. E calma que eu não configurei errado, isso tem sim um motivo. O que acontece é que estou utilizando o calendário norte-coreano no sistema, que é diferente do nosso. Ele é chamado de calendário Jushi. Jushi é um termo na linguagem coreana que pode ser traduzida como mestres de si próprio, que é um termo que nasceu muito tempo
tempo atrás, antes mesmo da separação das Coreias. Isso se deve pelo fato de Kim Il-sung ter sido o idealizador da ideologia Junshi, pois bem antigamente os japoneses estavam invadindo a Coreia, que na época era um único país, e fizeram todos os tipos de atrocidades que você conseguir imaginar. E como Kim Il-sung foi o primeiro líder da Coreia do Norte, em 1997, 3 anos após a sua não-vida, eles adotaram o calendário Juche, que começa a contar a partir do ano de nascimento dele. Como ele nasceu em 1912, esse seria o primeiro ano do calendário Juche, e se ele estivesse vivo em 2024, ele teria 113 anos. Falo isso pois ele nasceu no dia 8 de julho, e o vídeo está sendo publicado bem depois disso, então conta como 113 e não 112. Beleza, eu entendi essa parte do calendário, mas e os anos antes de 1912? Como eles são classificados nesse calendário? A resposta é bem simples, eles não existem. Não vamos nos esquecer de qual país que estamos falando, né? Continuando aqui no sistema, temos outro programinha aqui que é um programa de post-it, ideal para você colocar algumas coisas que você precisa fazer no dia. Acho isso interessante, pois deixa bem claro das coisas que você precisa fazer naquele dia em específico. Eu sempre gosto de utilizar para saber o que eu preciso fazer em determinado momento. E por fim, temos o Naenara, que vamos dar uma rápida explorada, mas sem usar a internet. Como você pode notar, ele tenta se conectar na Kuong Miang, que falei anteriormente. Mas como eu deixei a rede desconectada, não irei conseguir. E do lado temos uma bolinha com a bandeira da Coreia do Norte, que é o buscador deles, uma espécie de Google de lá. Mas tirando isso, é um Firefox com outra skin, nada de diferente. E por fim, acho que não tenho muito mais o que falar sobre esse sistema, a não ser que ele é muito mal otimizado e qualquer coisinha é suficiente para ele travar, mesmo se alocarmos um espaço para a memória swap. E novamente, não aconselho a você a utilizar esse sistema por conta própria. Muitas pessoas colocam vírus na imagem ISO e estão divulgando por aí, fora que é um sistema operacional de um país que vive numa realidade muito diferente da nossa. Então tentar usar de maneira irresponsável é pedir para cutucar a onça com vara curta. Mas deixe o seu comentário aqui que ele vai ser muito importante. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal que vai me ajudar bastante. No mais, se cuide e nos vemos na próxima!